a ministração da palavra. Essa palavra Deus me deu agora pela manhã, na escola bíblica dominical, essa frase: não retroceda. É algo que Deus já vinha ministrando durante a semana, mas nós somos teimosos. Mas quando nós nos rendemos às verdades bíblicas, nós nos rendemos ao poder do Espírito Santo, Ele ministra sobre nossas vidas. E é isso que Deus quer ministrar hoje, queimou no meu coração, e eu creio que Deus vai falar contigo também. Amém? Hebreus, capítulo 12, em reverência à palavra de Deus. A última vez, eu peço a você que fique de pé, para que nós possamos ler juntos, em uma só voz, em uma só fé, para que nós possamos clamar ao Senhor. Hebreus, capítulo 12, versículo de 1 a 3. Aquele que puder, tá? Tá, Luciana? Cuida bem aí, do meu sobrinho, pelo amor de Deus, hein? Minha sobrinha, em nome de Jesus. Olha o que diz a palavra do Senhor. Hebreus, capítulo 12, versículo 1, diz assim: portanto, também nós, visto que temos a rodear-nos de tão grande nuvem de testemunhas, livremo-nos de todo o peso e do pecado que tão firmemente se apega a nós, e corramos com perseverança a carreira que nos está proposta, olhando firmemente para o autor e consumador da nossa fé, Jesus, o qual em troca de alegria que lhe estava proposta, suportou a cruz, sem se importar com a vergonha, agora está assentado à direita do trono de Deus. Portanto, pensem naquele que suportou tamanha oposição dos pecadores contra si mesmo, para que vocês não se cansem e nem desaminem. Versículo 3. Portanto, pensem naquele que suportou tamanha oposição dos pecadores contra si mesmo, para que vocês não se cansem e nem desanimem. Soberano Deus e eterno Pai, aqui está, Senhor, a Tua palavra. Senhor, dá ordem aos Seus anjos a nosso respeito, Pai. Que o Senhor ministre, Pai, em cada vida, em cada coração, em cada mente. Que o Senhor venha repreender, Pai, todo e qualquer espírito contrário a Ti, Senhor, que tenta impedir o entendimento da Tua palavra. Senhor, haja com Teu poder e autoridade sobre nossas vidas. Toma o Teu lugar na nossa mente e no nosso coração. E opera o Teu milagre, Senhor, da edificação da Tua palavra. Pois se nós guardarmos a Tua palavra no nosso coração, nós não iremos pecar contra Ti. Pelo contrário, Senhor, seremos fortalecidos, edificados na Tua rocha, e que Teu nome seja glorificado e exaltado. Assim nós oramos e já Te agradecemos em o nome do Senhor Jesus. Amém, amém e graças a Deus. Aleluia. Podeis assentar, meus irmãos. Eu creio que o desejo de Deus é que nós jamais sejamos vencidos pelo desânimo. Eu creio que o desejo de Deus é que jamais sejamos vencidos pelo desânimo. Pois o desânimo, na maioria das vezes, tentam dominar os nossos corações. Já repararam, meus irmãos, como tudo se reflete no desânimo? Às vezes, você está lá deitado no seu ar-condicionado, vendo a sua televisão, e bate aquele desânimo de você sair de casa para ir para a casa de Deus. E muitas das vezes o Espírito Santo tem que te dar um comichão, ele tem que te dar um beliscão, para que você possa ser direcionado aí à casa do Senhor. Nós desanimamos das coisas muito fáceis. A nossa carnalidade, o nosso corpo corruptível, faz com que nós olhamos para cada situação e nós desanimamos a nossa fé, as lutas, as pelejas. Precisamos entender que a vida espiritual, ela não é um Walt Disney, ele não é um circo, não é um Beto Carreiro,
A vida espiritual é algo que a gente precisa levar muito a sério. É algo que a gente precisa ter toda vigilância. Precisamos ter toda edificação, todo cuidado. Deus nos concedeu uma vida espiritual para que nós possamos administrar. Já reparou que você precisa administrar a sua vida espiritual? Muitas das vezes, nós queimamos os nossos combustíveis espirituais com coisas que não têm importância. Nos preocupamos. Nós somos influenciados, muitas das vezes, por esse mundo, a desperdiçar energia com aquilo que não tem nenhum valor. A vida espiritual não é uma vida de felicidade ou uma vida de facilidade. É um desafio diário. Há lutas, há dificuldade, há peleja. A vida espiritual de um crente, ele é nascer de novo. E quando eu falo nascer de novo, eu posso comparar um bebê. Quando o bebê sai do ventre da sua mãe, ele tem que enfrentar vários desafios. O primeiro, ele está lá quentinho. E o que ele sente aqui fora? Um choque térmico. Ele sente frio. Na maioria das vezes, e precisa acontecer, obviamente, os seus pulmões se dilatam e entram ar pela primeira vez. Ou seja, é a primeira vez que a caixa torácica do bebê é impulsionada. Ou seja, isso provoca dor. Isso provoca dor no bebê. Ele precisa resistir aos ataques das bactérias, de tudo que ele vai ter contato, até mesmo para produzir imunidade. E a nossa vida espiritual? A nossa vida espiritual, ela parte do mesmo princípio. Nós precisamos entender esse nascimento e nós precisamos administrar esse novo de Deus na nossa vida. Esse novo de Deus na nossa vida. Um bebê, ele precisa do alimento. Ele precisa da vestimenta. Ele precisa de tantas coisas. E nós precisamos entender que nós precisamos do alimento espiritual. Nós precisamos de vestes brancas, vestes purificadas, vestes lavadas e remidas no sangue do Cordeiro. Sem isso, nós vamos retroceder. E esse é o tema da mensagem de hoje. Não retroceda. Não se permita retroceder. Em nome de Jesus, não permita que isso aconteça. O próprio Senhor Jesus, quando nos chamou para o seu reino, ele não nos enganou. O próprio Senhor Jesus, quando ele nos chama para o seu reino, ele não nos enganou. Ele disse que nesse mundo nós teríamos muitas aflições. Ou seja, ele estava falando sobre o desânimo. Ele estava falando sobre a dificuldade de viver nesse mundo. Vocês vão ter muitas aflições, mas vocês devem ser pessoas animadas. Logo, não se permitam vencer pelo desânimo. Ou seja, Jesus estava falando, não retroceda. Ele estava falando, no mundo vocês vão ter aflições. Ou seja, vocês vão ter dificuldade. Vocês precisam avançar. Vocês não podem desanimar. Vocês não podem desfalecer. Ou vocês vão retroceder. É isso que ele estava falando. E Jesus, ele é tão maravilhoso. Ele é tão poderoso. Ele é tão inigualável, que ele começa o seu ministério na terra, ele anda entre nós, opera prodígios e milagres, traz todos os ensinamentos, faz discípulo, e ele se entrega, morre e ressuscita, mas ele envia o Espírito Santo, o Consolador das nossas vidas. E qual a função do Espírito Santo? É fazer com que nós não venhamos desanimar. Deus coloca algo muito importante. Ele coloca aquilo que é santo, puro, irrepreensível em nós. O Espírito Santo, ele faz morada em mim e faz morada em você, para que você não venha desanimar, para que você não venha retroceder na sua caminhada. É isso que o Espírito Santo ele faz. Ele envia o Consolador. O Consolador habita em nós.
E nós não podemos retroceder para a honra e glória do Senhor Jesus. Jesus não enganou ninguém, a não ser que você tenha ouvido um outro evangelho, ou o egogélio. Aquilo que é anátema, aquilo que é uma mentira. Se você tiver ouvido isso, e você vai ser inclinado, seja na internet, seja em tantos lugares, a ouvir aquilo que não é o evangelho de Deus. E ele vai te prometer uma porção de coisas. Ele vai te prometer um rio de coisas. E se você não estiver antenado, você vai acabar retrocedendo. Quem te prometeu aquilo que Deus não está te prometendo? Um evangelho que te promete aquilo que Deus não está te prometendo. Que te direciona onde Deus não está te direcionando. Mas o verdadeiro evangelho, ele vai falar da cruz, ele vai falar da salvação, ele vai falar da renúncia, ele vai falar da libertação, ele vai falar de uma nova vida, porque, na realidade, fomos transportados dos reinos das trevas para o reino de sua poderosa luz. O Senhor Jesus nos transportou para que nós entendamos os seus preceitos. Você que não enxergava o pecado, agora você enxerga. Você que não tinha entendimento que a mentira era um pecado mortal, agora você não mente mais. Você que tinha entendimento, não tinha o entendimento do palavrão, hoje você não fala mais palavrão. Ou seja, Deus fez uma mudança em nós, fez uma mudança no nosso íntimo, com o propósito que o nome dele seja glorificado. E quando eu digo, não minta mais, não fale mais palavrão, não haja mais com pecado, Deus está te direcionando para que você não se entregue, para que você não queime esse combustível espiritual, para que você não se entregue a essas práticas, porque se você se entregar a essas práticas, você vai estar retrocedendo do caminho. Você estará voltando, você vai estar dando passos largos para trás. E com quem dá passos largos para trás, tem o propósito de cair. Tem o propósito de cair. E Deus, com muita bondade, por graça, dádiva imerecida, principalmente nós que somos gentios, nós não merecíamos. Nós não merecíamos essa graça. Nós éramos um povo completamente destituído por Deus. A única raça na época que seria santa seria os judeus. Nós não poderíamos ter contato com eles. Ou seja, Deus, aprove Deus tomar a chave do inferno de Satanás para que nós possamos ter uma nova vida com Ele. Uma vida de santidade, uma vida de louvor. Ao invés da perdição eterna, Deus reservou para os seus filhos a salvação eterna. Ele reservou para a salvação eterna, porque Deus é bom, Deus é maravilhoso. Ele nos resgatou e nos deu uma salvação eterna para a honra e a glória do nome dEle. Então esse mesmo Deus que nos chamou para a glória eterna, também nos chamou para desafios na vida cristã, um desafio a nos mantermos firmes com a nossa vida espiritual. Nós precisamos nos manter firmes com a nossa vida espiritual. Então, para não retroceder, você precisa fazer o que o Senhor Jesus disse. Aquele que quiser me seguir, tome a sua cruz. Ou seja, tome a sua responsabilidade de administrar a sua vida espiritual, a responsabilidade de carregar o peso da cruz e não retroceder, ou seja, não desanimar, né? Não ter esse ânimo, esse mau ânimo, não ter esse desânimo, tendo a consciência que nessa vida também perdemos e também recebemos o não de Deus. Nessa vida, nós precisamos entender que o não também pertence a Deus. Nós estávamos hoje batendo um papo muito bom aqui na Escola Bíblica Dominical, e os irmãos colaborando com a aula, e nós vimos a necessidade do não, como não age nas nossas vidas. O não
ele não age, o não de Deus não é para que nós venhamos nos desanimar, mas é para que nós possamos crescer, é para que nós possamos avançar. Eu falei um pouquinho hoje de manhã dos jovens, mas eu quero elogiar eles um pouquinho. Porque quando os jovens, eles recebem um não, quando eles estão jogando videogame, eles recebem um não, o que eles fazem? Tenta de novo. Ele recebe um não e tenta de novo. E se você deixar o jovem, ele vai receber vários nãos e ele vai passar o dia, a noite, o outro dia não vai nem parar para tomar um café e nem ir para banheiro. Nem no banheiro ele não vai. Ele vai ficar recebendo não e ele vai ficar tentando. E é essa fé, é esse desejo que Deus espera de nós, é que nós alcancemos o sim. Mas o sim nem sempre é fácil. O sim nem sempre estará conosco. E nós temos que entender uma coisa. Deus não é uma casa lotérica, aonde você faz o seu jogo e você fica ali esperando o sim de Deus. Deus não é uma casa lotérica. Tem pessoas que querem fazer de Deus uma casa lotérica, que é bênção todos os dias querem ser abençoados. E nem sempre Deus vai dizer sim. Na maioria das vezes, esse mundo vai dizer não. E Deus também vai dizer não. Mas eu creio num povo que quando se une em um só propósito, em uma só fé, em uma só oração, que se une nesse propósito, de interceder, de orar, de clamar, de bendizer o nome do Senhor, conseguimos mover o coração de Deus. E o Deus maravilhoso, o Deus, ele muda. O Deus imutável, ele muda qualquer situação ou qualquer problema para a honra e a glória do santo nome dele. Eu digo Deus imutável porque ele é o mesmo ontem, hoje, será eternamente. Ele é o Deus imutável, mas quando os seus servos se colocam de joelho e clamam a ele, as nossas orações atravessam as regiões celestiais e Deus fica esperando isso. Ele fica, como o livro de Salmos vai dizer, que ele fica com seus ouvidos inclinados, esperando uma igreja, um povo de Deus a interceder por ele. Ele ouve e ele abençoa seus filhos. Ele ouve. Vários milagres de Jesus. Jesus perguntava: você, o que queres que eu te faça? Várias vezes Jesus perguntou: o que queres que eu te faça? E Jesus: eu quero ver, eu quero ser curado da paralisia. E Deus movia o seu poder, Deus movia com autoridade e mudava a história daquela pessoa. E é isso que nós precisamos entender, que o não é o princípio ativo do sim. E o não nós já temos, o sim nós podemos conquistar, junto com Deus, com fé, em amor, em graça. O sim precisa ser nosso, nós precisamos dessa fé, é perseverante. Se nós não desenvolvemos essa fé perseverante, é sinal que muitas das vezes você pode estar parado, ou muitas das vezes você está retrocedendo na sua caminhada. Então eu digo para você, meu irmão, eu digo para você, minha irmã, não retroceda, não retroceda, para a honra e glória do Senhor Jesus, não retroceda. Aleluia. A carta aos Hebreus relata a história dos judeus convertidos. A carta aos Hebreus, ela relata a história dos judeus convertidos. Os judeus daquela época, eles se convertiam devido às perseguições que estavam começando. Eles ficavam ali caladinhos. Então, o que eles faziam? Por mais que eles se reunissem como povo de Deus, como cristãos, eles também caminhavam junto com os judeus, que eram a raça deles. Então, dentro desse propósito, eles aprendiam a palavra de Deus. Por eles aprenderem do cristianismo, que os apóstolos estavam ensinando, aqueles homens que caminharam com o Senhor Jesus, eles passam a entender tudo o que os judeus pregavam. E quando os judeus começavam a pregar a palavra de Deus, começavam a ensinar a palavra de Deus,
nas sinagogas, aquilo começava a fazer sentido para eles. Eles começavam a falar, opa, peraí, você está falando aí de um Messias que tinha que vir, esse Messias já veio, foi Jesus. Porque quando Jesus nasceu, ele cumpriu o Shabat. Ele cumpriu a lei. Esse que você está falando que foi profetizado em Abacuque, ele já veio. E eu cheguei a vê-lo. E eu conheci um apóstolo que pregou e falou, que conviveu com ele, que viu a morte e a ressurreição dele. Esse eu conheço. Esse é o Senhor Jesus Cristo. Então eles começam a desenvolver o conhecimento prático da palavra de Deus. E eles começam a confrontar. E quando eles confrontam, e através dos testemunhos, o cristianismo ele começa a crescer. Ou seja, ele começa a se desenvolver. Ele sai da estagnação e ele começa a avançar. Ele começa a perseverar nos caminhos santos. Então aquele povo, ele começa a se entregar à palavra de Deus. Eles começam a desenvolver uma fé intransponível. Uma fé que faziam com que eles saíssem daquele local e fossem como missionários, levando o evangelho a toda criatura, batizando em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Era isso que eles estavam fazendo. Era isso que eles estavam fazendo. Agora eles tinham conhecimento do Espírito Santo. Mediante o conhecimento, eles começam a confrontar as lideranças religiosas e as lideranças romanas. E aí, meus irmãos, o tempo fecha. Quando eles começam a confrontar, o tempo fecha. E vamos parar uma coisa aqui. Vamos parar para pensar aqui comigo. Repara em cada esquina. Se você for parar numa esquina, vai ter uma pessoa falando de alguém. Se você parar e começar ali a escutar e falar também, você vai ser igual aquelas pessoas. Se você sair do meio daquela pessoa, vai falar lá, é crente, é beato, é fanático. Ele vai botar um monte de defeito em você. Por quê? Porque você é diferente. Se você parar num lugar e estiver falando de política, e foi um inferno isso ano passado, né? O ano passado, a época de eleição, foi terrível. Se você falar de política, e você não parar para falar de política, eles vão começar a te criticar. Eles vão começar a falar de você também. Eles vão começar a te criticar. Por quê? Porque você é diferente. Ou seja, porque você está confrontando aquele povo. Eles se sentem confrontados. Quando você é diferente, eles começam a te confrontar. E é assim que aqueles homens, eles estavam agindo. Eles estavam agindo dessa forma. Eles não podiam retroceder. Eles tinham entendimento que eles não poderiam retroceder. Então, eles começam a se colocar diferente. E quando eles se colocam diferente, que eles falam, olha, isso está errado. Não, o que você está falando não é verdade. Aquilo que os olhos não viram, que o ouvido não ouviram, mas Deus preparou para nós, aconteceu. Jesus veio, habitou entre nós. Ele operou prodígios e milagres, e no nome dele ainda há autoridade e poder. E se você proferir o nome dele, o nome do Senhor é glorificado. Cadeias são quebradas, pessoas são libertas, curas são propagadas através do santo nome dele. Então aqueles homens, literalmente, foram covardemente, muitos deles foram presos, muitos deles acabaram de ser perseguidos. Enquanto você fizer o que todo mundo está fazendo, você não vai incomodar ninguém. Seguir em direção a que todo mundo está seguindo, você não vai incomodar ninguém. Enquanto nos vestimos como o mundo se veste, nós não vamos incomodar ninguém. Então, eu digo isso, meus irmãos, não é porque nós temos que andar com roupão, mas nós temos que andar com respeito, sem espírito de sensualidade, sem pudor, com pudor ou com decência. Nós precisamos entender isso,
que tudo isso reflete a glória de Deus. Hoje você não é mais um cidadão da terra, você é um cidadão dos céus. Ou seja, eu fico, às vezes, conversando com meu filho, e ele me perguntou, pai, como é que eram as meninas da minha época? Elas eram lindas, elas usavam vestidos, elas faziam uma maquiagem bem clarinha, elas usavam uma bochechinha, ficava rosa, era rosa a bochechinha, era tão bonitinha. Eu não estou entendendo a moda hoje, as meninas estão com uma roupa muito decotada, muito sem pudor, com uma maquiagem toda preta, fazendo olhar de sensual, uma maquiagem aguçada, muitas parecem até o Bozo, o palhaço da minha época, quem viu o desenho do Bozo, né? Então, hoje está assim, né? As pessoas estão sem pudor, estão sem decência. Às vezes sentimos, por que essas pessoas estão assim? Porque às vezes está sentindo ciúme do mundo. As pessoas muitas das vezes estão sentindo ciúme do mundo e querem, se o mundo pode, só porque eu sou da igreja, por que eu não posso também? E eu volto a dizer, porque você é cidadão do Senhor, você é cidadão dos céus, você não pertence a esse mundo, você não faz parte desse mundo, você é cidadão dos céus, para a honra e glória do Senhor Jesus. Enquanto estivermos copiando o mundo, não iremos incomodar ninguém. Enquanto estivermos adorando como o mundo adora, não iremos incomodar ninguém. Enquanto estivermos fazendo da igreja um clube gospel, nós não iremos incomodar ninguém. E o que as igrejas hoje têm feito? Ela bota a igreja toda preta. Aí ela bota fumaça. Muita fumaça. Aí vem muitas luzes. E o pregador, pastor, sei lá, ele não se veste nem como crente. Ele não tem nenhum senso ao sagrado. Eu vi uma vez uma cantora de um grupo gospel aí, onde a menina estava com roupa de homem. E aí eu perguntei para o meu filho, por que aquela menina está cantando lá com uma roupa de homem? É a nova moda. Eu não sei nem falar o nome em inglês, que é difícil pra caramba falar o nome em inglês, e eu não lembro também. Meus irmãos, o que está acontecendo? Será que nós estamos retrocedendo? Será que nós estamos permitindo que nós venhamos retroceder nos caminhos do Senhor? É algo que a gente precisa relatar, é algo que a gente precisa fazer um autoexame e olhar para dentro de nós, ver se nós estamos retrocedendo. Se nós não fizermos como Paulo, me ajuda Enzo, Gálatas 2, versículo 19. Se nós não fizermos como Paulo, como disse Paulo, nós vamos acabar retrocedendo. Olha o que ele disse. Porque eu, mediante a própria lei, morri para a lei, a fim de viver para Deus. Estou crucificado com Cristo. Logo, já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim. E esse viver é que agora tenho na carne. Vivo pela fé no Filho de Deus, que me amou e se entregou por mim. Se eu não entender isso, eu não vou conseguir prosseguir na minha caminhada, eu não vou conseguir seguir na minha carreira de fé, como disse Paulo, e eu vou acabar retrocedendo nos meus caminhos, vou acabar retrocedendo. E não é isso que Deus quer de nós. A nossa fé de nada vale e de nada presta se nós não fizermos como Paulo. Eles começaram a entender que deveriam renunciar, a abnegar a sua vida. Quando eles entenderam, começaram a ser perseguidos, sofrer várias privações, começaram a perder seus bens, começaram a ser entregues, jogados nas praças públicas, sendo transformados como velas, e eles queimavam o corpo do cristão, queimavam um dia inteiro, às vezes 2 dias, de tanta cera que eles recebiam. Os seus filhos, as mães, perdiam seu marido se não tivesse como pagar imposto, ou se eles cometessem algum crime, e ser cristão era crime, eles começavam
Eles perdiam seu marido e depois iam perdendo os filhos, até perder os seus bens, perdiam jumenta, perdiam tudo. E a mulher acabava ficando viúva. As mulheres não queriam, jogavam como mendiga. Eles faziam várias atrocidades com o povo cristão. Eles faziam várias coisas ruins. Meus irmãos já pararam para pensar se fazer um autoexame e analisar o que está faltando em você hoje, para que você seja crente, como aqueles crentes que se moviam e o evangelho cresciam. O que está faltando em você hoje? Está faltando a perseguição. Nós não somos uma igreja perseguida. Nós somos uma igreja que vivemos o oba-oba. Fazemos tudo muito fácil. E Satanás, muitas das vezes, não quer nem mexer. Porque a Bíblia vai dizer que quem não conheceu a Cristo está morto em seus delitos e nos seus pecados. E Satanás não quer mexer com quem está morto. Quem está fazendo a atrocidade, quem está com o domínio dele lá, matando, roubando, estupando, ele não está nem tocando. Mas vai um crente se levantar, vai um crente com autoridade, cheio do poder de Deus, acontece um monte de coisa. O inferno se levanta contra ele, mas ele, o crente de verdade, que reconhece o favor imerecido de Deus, que reconhece a graça de Deus, ele jamais vai retroceder. Pelo contrário, ele vai avançar em nome de Jesus, em nome de Jesus. Eu fico olhando, eu estava conversando com um pastor amigo meu esses dias, e ele estava falando: Alexandre, às vezes eu penso que nós cristãos estamos perdendo a nossa identidade. E eu falei, como? Quer ver uma coisa? Tu tem um pastor bem antigo, dos anos 80, eu falei, tenho. Pega uma foto dele. Ok. Agora pega uma foto dele atualmente. E eu realmente peguei ali e vi o pastor. Eu falei, qual é a diferença da foto? Eu falei, uma foto ele está com a Bíblia pequenininha, a outra ele está com a Bíblia, está um pouquinho mais velho, mas como é que ele está? Ele está de terno, está de gravata, ele não perdeu a identidade dele. E o Espírito Santo continua usando ele? Continua. Quantas igrejas ele tinha? Ele tinha uma, e agora? Ele já tem umas 5, 6 filhas. Deus multiplicou, Deus é com ele. Agora, pega um pastor dos anos 2000, uma foto. Agora pega ele, agora. Realmente, você vê lá no ano 2000, ele de terno, de gravata, e vai ver hoje, ele está até de camiseta, o púlpito dele tem uma prancha de surf, tem um negócio lá, está uma coisa meio louca. Eu não estou falando que isso, roupa, significa santidade não, meus irmãos. Eu não estou falando isso. Não significa o caráter não. Mas eu estou falando de identidade. Identidade como cristão. Identidade como servo de Deus, identidade, respeito próprio, humildade, amor, santidade na busca da presença de Deus. O que nós estamos fazendo com isso? Será que nós estamos retrocedendo? Será que nós estamos retrocedendo? Servimos um Deus que nos muda de dentro para fora e não de fora para dentro. Em meio às perseguições, eles começaram a pôr em dúvida: será que vale a pena? Aquele povo lá, aqueles judeus, que eles já estavam sendo considerados uma outra ramificação dos judeus, até descobrirem que eles já eram cristãos. Muitos dos fariseus, dos saduceus, dos escribas, pensaram que eles eram uma nova ramificação do judaísmo. Então eles pensavam, não, aqueles ali são bons. Está vindo uma coisa nova aí, está renovando. O judaísmo está renovando, está vindo uma coisa boa. E aí eles descobrem que aqueles homens, na verdade, eram cristãos. Que tinham uma identidade diferente, que tinham uma filosofia diferente. E aí aqueles homens começam a ser perseguidos. E quando eles são perseguidos, eles começam a pensar, será que vale a pena mesmo servir a Cristo? Eles faziam isso aqui, ó. Cristo é tão bom, será que vale mesmo servir a Cristo? Olha, Cristo é maravilhoso, mas lá no judaísmo lá também é bacana.
Jesus é muito bom. Eles começavam a regredir. Eles começavam a olhar para a cruz, mas seguiam um caminho contrário. Eles olhavam para a cruz, mas seguiam o caminho contrário. Eles já estavam desanimando, eles estavam retrocedendo. Eles achavam que não valia mais a pena servir o Senhor. Eles queriam olhar para a vida de Moisés. Lá na sinagoga era tão bom. A gente ficava sentado. Todas as vezes que nós pecávamos, era só sacrificar um animal. E os meus pecados eram perdoados. A coisa com Moisés era tão maravilhosa. Eles começavam a cair na fé. Mas Deus, com seu infinito amor, Ele usa as circunstâncias desse mundo para impactar os seus. Deus começa a usar as coisas, as suas estratégias, para impactar os seus, porque Deus nos ama. E Ele nos trata como ouro, uma pedra valiosa. Deus, para nós, valemos ouro para Ele. Valemos ouro para Deus. Somos pedras preciosas na presença dEle. E Ele não deixa os seus servos na mão. Ele não deixa os seus servos sozinhos. Deus quer que nós confiamos nele, inteiramente nele. Por mais que haja perseguições, por mais que hajam lutas, Deus quer que nós perseveremos nele. Isso é sinal de uma coisa, meus irmãos. É sinal de amadurecimento na fé. Deus quer que nós sejamos maduros na fé. Deus quer que confiamos nele. Deus é soberano. Não vamos andar da nossa forma. Nós iremos andar da forma dele. Nós queremos ser desligados de Deus. Quando nós entendemos que nós temos que viver uma vida no centro da nossa vontade e não da vontade dele. Desde o momento que nós entendemos que nós temos o controle absoluto das nossas vidas, nós estamos dizendo para Deus que nós não confiamos nele e, na verdade, nós estamos retrocedendo. Então, mais uma vez essa noite, eu quero repetir, para que isso venha martelar na sua semana. Durante essa semana toda você venha pensar, não retroceda, não retroceda, não retroceda. No dia de Pentecostes, Deus opera um milagre ali naquele lugar. Aqueles que perseveravam, receberam o Espírito Santo de Deus. E ali vai dizer que aqueles homens falavam como línguas, falavam cada um conforme as suas línguas, eles glorificavam. A Bíblia chega a falar conforme línguas de fogo. Eles começam a glorificar. Ali, o revestimento de poder através do Espírito Santo foi de forma plena, de forma tão plena, que Pedro, quando ele começa a pregar ali naquele local, 3.000, a Bíblia vai dizer que 3.000 homens se convertem. E aí Deus olha aquilo e fala, aqueles homens cheios de poder, imagine, meus irmãos, 3.000 homens, 2.000 homens, 1.000 homens, não interessa, 200 homens, cheio de poder dentro da igreja de forma plena. Não dá nem vontade de ir embora. O culto é aquele sapatinho de fogo, línguas de fogo, todo mundo glorificando e exaltando o nome do Senhor. Não dá nem vontade de ir embora. Não dá vontade de ir embora. O que Deus faz? Olha, esse povo está muito cheio de poder. Vamos espalhar ele. E começa a enviar, de 2 em 2, a viagem missionária. Ele começa a separar. Ele começa a levar um para cada canto, 2 para o outro canto. Ele começa a separar. E a Bíblia vai dizer no livro de Atos, que aqueles homens, eles começam a sentir saudade de Jerusalém. Eles começam a sentir saudade daquilo. Então eles começam a retroagir de novo. Eles começam a regredir. Eles começam a voltar para Jerusalém para ir em busca daquilo. Para ir em busca da lei. Para ir em busca em todas as coisas. Tantas coisas que não são boas. Ele, ao invés de seguir o chamado de Deus, a ordenança de Deus, eles começam a retroceder. Eles começam a retroceder. E foi a mesma coisa que aconteceu
no livro de Atos, no livro de Hebreus. Vai se repetindo em todas as epístolas, aqueles homens retrocedendo na sua fé. Aleluia. O evangelho, ele não é um evangelho, ele não é formalista. O evangelho, ele não é formalista, ele não tem uma forma. É a forma conforme o Espírito Santo direciona. O Espírito Santo precisa direcionar as nossas vidas. E nós precisamos entender que estamos sendo direcionados por Deus. Sem nós entendendo, tendo esse entendimento, nós vamos retroceder. E foi isso que aconteceu com aqueles homens. E aí, ele começa aqui, no livro de Hebreus, no seu capítulo 12, no versículo 1. Ele vai dizer, portanto, também nós, visto que temos a rodear-nos de tão grande nuvem de testemunhas. Quem são essas testemunhas? O que ele está falando dessas testemunhas? Ele está fazendo uma analogia do capítulo 11. E o capítulo 11 você pode ler em casa. Ele vai falar sobre os heróis da fé. Ele vai falar sobre como Abraão, como Isaac, como Jacó, como Davi, como Moisés perseveraram na fé. Ou seja, eles perseveraram, eles não desanimaram, ou seja, eles não retrocederam. Ele começa a falar. Então ele começa a falar, portanto, também nós, visto que temos a rodear-nos de tão grande nuvem de testemunha, livremo-nos de todo peso. Olha o que ele está falando. Livremo-nos de todo peso. Ou seja, para você não retroceder, você precisa entregar o seu fardo para o Senhor Jesus. Sem você entregar o seu fardo para o Senhor Jesus, você vai retroceder. Meu irmão, minha irmã, sua vida está pesada. O que está fazendo a sua vida estar pesada? O que está fazendo a sua vida estar pesada? Seu casamento está pesado. A sua família está pesada. A sua escola está pesada. As suas finanças estão pesadas. Meu irmão, não retroceda. Entregue essa causa no Senhor Jesus, mas entregue de coração, entregue com fé, não entregue de forma superficial, entregue verdadeiramente, confiando nele, sem duvidar do poder dele. Porque o nosso grande problema é que nós duvidamos do poder de Deus. Nós colocamos em dúvida a graça de Deus. Nós temos essa fraqueza da nossa carne, de nós não confiarmos de forma plena em Deus, aonde Deus, de forma plena, Ele é fiel a nós. Então, livremos-nos de todo peso. Aí ele está falando, e do pecado. Olha o que ele está falando, meus irmãos, se esse ano de 2024 você fez um propósito, eu quero ser profeta de Deus nessa noite para você, e para dizer para você que chegou a hora de você largar o pecado, chegou a hora de você largar as coisas desse mundo, deixar as coisas desse mundo para lá. As coisas desse mundo não vai acrescentar nada na sua vida, a única coisa que vai fazer é você retroceder. É necessário largar o pecado, é necessário largar a mentira, é necessário largar a fofoca, é necessário largar essas coisas todas desse mundo. É necessário, muitas das vezes, largar as redes sociais. Meus irmãos, quer progredir? Vou falar uma coisa para vocês. Quando acordar de manhã, não liga a televisão, não. Tem gente que dorme com a televisão ligada. Acorda de manhã, assim que acorda, está passando lá no jornal. Ó, fulano tomou 5 tiros, morreu 4, o outro tomou paulada na cabeça, o outro, você já acorda pesado. Você já acorda mal. Aí você vai, assiste o negócio, daqui a pouco você vê o jornal de novo. Aí você cai na praga da novela. Aí você é enfeitiçado pela novela. Eu vi um comediante, não lembro o nome. Ele falou que a pessoa demora, os pais demoram 13 anos para forjar o caráter do filho. 1 minuto de novela destruiu toda a educação de 13 anos dado para o filho. Pior de tudo,
você fica mais pesado ainda. Quando você chega de um lugar, a primeira coisa que você faz, liga a televisão e está passando essa praga de BBB agora. Ei, igreja! Ei, igreja! Nós não somos chamados para ser separados desse mundo. Nós não fomos chamados para isso. Como é que nós entregamos? Queimamos o nosso combustível espiritual com os nossos olhos para isso que não presta. Como é que nós nos permitimos entregar a nossa mente, os nossos olhos, o nosso coração, aquilo que nós temos para glorificar e exaltar o nome do Senhor, nós entregamos de bandeja para Satanás? Como que nós fazemos isso? Todo peso, aquilo que faz você se encurvar. Peso é aquilo que faz você se encurvar. Ou seja, você tem dificuldade para se encurvar, para se ajoelhar, para dobrar o seu joelho para o Senhor Jesus, mas você não tem dificuldade para se encurvar, para carregar o peso das coisas desse mundo que é promovida para você. Nós temos que abrir os nossos olhos e os nossos corações, senão nós iremos retroceder no nosso caminho. Aleluia. Pecados que tão firmes se apegam a nós, pecados pesados, que nos prende, que nos separa de Deus, que nos aprisiona. Às vezes somos aprisionados com essas coisas. Aí ele vai dizendo, firmemente se apega a nós, corramos com perseverança, correr com dificuldade, ou seja, pecado pesado, com dificuldade, se for mesmo com dificuldade, corra do pecado, corra daqueles vídeos que aparecem na tela do computador, corra da pornografia, corra daquilo que é errado, foge daquilo, não deixe vencer nunca pela voz desse mundo. Tem músicas, canções, hip hops, coisas de Satanás com mensagem subliminar, falando na mente, no coração dos nossos jovens, falando muitas das vezes na nossa mente também, poluindo a nossa mente, poluindo a nossa vida, fazendo com que o ser humano tenha desejos promíscuos. É hora de nós levantarmos os nossos olhos, clamarmos a Deus e nos render a Ele, e dizer, Senhor, tira isso de mim. Senhor, eu sei que o Senhor não se agrada disso, mas tira isso de mim. Eu quero ter uma vida de santidade contigo, eu quero ter uma vida de amor contigo, eu quero ter uma vida plena contigo. Trate de mim, Senhor. Carreira proposta, ele vai dizer, nós corramos com perseverança a carreira que nos é proposta. Esse ano de 2024 não seja um ano em que você seja carregador de Bíblia ou que você fique só sentado no banco. É o ano de você poder fazer a obra do Senhor, para que você possa caminhar, para que você possa ser fecundo. Deus nos chama para que nós sejamos fecundos nessa terra, ou seja, para que nós possamos produzir para o reino de Deus. O que tem te parado, o que tem te estagnado, o que está acontecendo que você não está conseguindo avançar? Essa pergunta você tem que fazer para você mesmo. Para você mesmo. Aleluia. Corre das tragédias. Corre de tudo aquilo que é mal. Aquele povo vivia a tragédia. Perdia filhos. Eram jogados e comidos por leões. Seus filhos eram levados como escravos. Mas eles, a maior parte deles, não retrocederam. A maior parte deles não retrocederam. Quer exemplo maior? Estevão. Abre para mim, Enzo.
Atos capítulo 7, versículo 54. Por favor, querido. Atos 7, 54. Ao ouvirem isto, ficaram com o coração cheio de raiva e rangiam os dentes contra ele. Mas Estevão, cheio do Espírito Santo, fitou os olhos no céu e viu a glória de Deus e Jesus, que estava à direita de Deus. Então disse: eis que vejo os céus abertos e o Filho do Homem em pé à direita de Deus. Eles, porém, gritaram bem alto, taparam os ouvidos e, unânime, avançaram contra ele. E, expulsando-o da cidade, o apedrejaram. As testemunhas deixaram as capas deles aos pés de um jovem chamado Saulo. E enquanto o apedrejavam, Estevão orava, dizendo: Senhor Jesus, receba o meu espírito. Nós estamos vendo que Estevão estava com os olhos aonde? Fitos aonde? Na cruz. Eles estavam com os olhos fitos na cruz. E eu quero dizer uma coisa para você, meu irmão. Se esse ano de 2004 você não tiver com seus olhos fitos na cruz, fitos no nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, se você não desejar ir para aquela casa, para aquela morada, igual ele disse que ele iria preparar para nós, é bem provável que a sua vida seja retroceder. É bem provável que a sua vida venha a retroceder. E é isso que ele está falando aqui no versículo 2. Hebreus 12, 2. Olhando firmemente para o autor e consumador da fé, Jesus, o qual, em troca da alegria que lhe estava proposta, suportou a cruz, sem se impor com a vergonha, e agora está sentado à direita do trono de Deus. Meus irmãos, muitos vão te criticar, muitos vão te acusar, muitos vão falar que você é fanático, muitos vão falar que você não se assenta com ele, mas você vai dizer: eu não me assento à roda dos escarnecedores. Podem falar o que quiser de mim, podem me caluniar, podem até me xingar, podem até agir contra mim, mas os meus olhos estão fitos em Deus, no autor e consumador da minha fé, e é para ele que eu vou viver, porque eu não vivo mais como essas pessoas, eu vivo como Cristo vive em mim. Aleluia! Eu vivo para Cristo. Cristo vive em Paulo. E nós precisamos declarar: Cristo vive em mim. Cristo vive em mim. Cristo vive em mim. Ele é meu guia. Ele é o meu direcionador. Ele é meu consolador. Ele é o alvo da minha fé. Aleluia! Volte ao Senhor com santidade. Versículo 3. Foi o último versículo que nós lemos na introdução. Portanto, pensem naquele que suportou tamanha oposição dos pecadores contra si mesmo, para que vocês não se cansem e nem desanimem. Ou seja, eles estavam pedindo para que aquele povo viesse a refletir. Ele estava dizendo: não retroceda. Ele estava dizendo: não desanime. Porque o autor e consumador da sua fé, ele te concedeu o Espírito Santo. Ele te concedeu o Espírito Santo para ministrar no seu coração, para te dar a verdadeira paz, a paz que esse mundo não dá, para te dar a verdadeira alegria, a alegria que esse mundo não dá. As coisas desse mundo são passageiras, mas as coisas de Deus são eternas. Portanto, firme os seus olhos nele, viva para ele, se entregue a ele, viva em santidade para ele, porque dele, por ele são todas as coisas. Ele é o nosso Redentor, ele é o nosso Salvador, ele é o Deus soberano, é o Deus poderoso, é o Deus da minha salvação. Deus é maravilhoso. E nós, como servo dele, nós precisamos entender isso. Nós precisamos deixar as coisas velhas para trás e mirar no alto, na certeza da nossa salvação. É isso que Deus quer ministrar no seu coração essa noite. Aleluia.
quero convidar aquele que puder, fique de pé. Aleluia. Aquele que puder, fique de pé. Porque Deus quer falar contigo nessa noite. Deus quer ministrar algo no seu coração nessa noite. Deus quer dizer para você, você é meu. Eu não padeci na cruz do Calvário em vão, você é meu. Eu te dei alegria. Eu te dei ânimo. Eu te dei paz. Eu te dei as minhas palavras de vida eterna. Eu padeci na cruz do Calvário para que você tivesse vida e vida com abundância.